Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E como nós temos deixado bem claro nos nossos vídeos, é que nós não buscamos trazer assuntos polêmicos, mas buscamos entender um pouquinho mais sobre nós como pessoas, e entendemos também mais sobre a nossa vida aqui nessa terra. E se você tem nos acompanhado e tem gostado, também dê a sua opinião daquilo que você pensa em cada assunto que estamos compartilhando e compartilhe com outras pessoas também. E se você ainda não nos segue, siga-nos nesse canal para que junto possamos buscar cada vez mais crescermos em questões das nossas vidas como ser humano, para que a cada dia possamos nos tornar pessoas melhores. E a frase de hoje que nós temos para essa noite, ela diz o seguinte: não deixe de se impor quando algo te incomoda, porque se você não falar, vão se acostumar a te tratar de qualquer jeito. Então essa frase está nos colocando na questão de como pessoa, como muitas vezes nós temos que defender o nosso território. O que seria isso? Eu tenho comigo que na natureza nós temos muito a aprender, porque em toda a perfeição da criação de Deus, ele sempre traz algo de ensinamento para nós como pessoas. E no mundo dos animais, acontece muito a questão de briga por território. E nós vemos, quem gosta de assistir sobre a questão de, da natureza, nós vemos sempre a maioria dos animais defendendo o seu território. Então, o que eu vejo de ensinamento para nós? Que, como humanos também, nós precisamos defender o nosso território. E por que eu falo isso? Porque, como diz essa frase, se nós não fizermos isso, sempre vai haver pessoas que convivem conosco que muitas das vezes invadem o nosso espaço. E isso é uma coisa que acontece muitas das vezes. E se nós permitirmos que isso aconteça, nós acabamos deixando nos submeter a outra pessoa. Então é como diz aquela frase, que cada um no seu quadrado. Porque, na verdade, é dessa forma que nós fomos criados. Somos individualistas para nós mesmos. Para isso nós precisamos ter consciência que todos nós, por mais que nós gostamos de estar em grupo, por mais que nós gostamos de nos confraternizar com pessoas, todos nós precisamos de um tempo para nós mesmos. Eu acredito que você, por mais que tenha uma vida agitada, também precisa daquele momento a sós, aonde que é só você e Deus. Isso é uma prioridade nossa. Só o que acontece? Muitas das vezes, pessoas próximas de nós, elas se acham no direito de invadir o nosso espaço. E aí, muitas vezes, se nós não confrontarmos essas pessoas, nós vamos deixar nos dominar por essas pessoas. Isso acontece muito mais nas intimidades, tipo amizades, tipo relacionamentos. Acontece muito disso. E muitas vezes, por amor, nós permitimos que a outra pessoa tome espaço naquilo que pertence somente a nós. Então, na verdade, por mais que você compartilhe a sua vida com outra pessoa, nós precisamos entender que tem um espaço que é só nosso. E na verdade que eu digo, não é só nosso, é nosso e de Deus. Eu sempre coloco para as pessoas que na minha intimidade com Deus, é como se no mundo existisse somente eu e Deus. É uma particularidade minha que ninguém pode invadir.
Então, por mais que você permita que pessoas participem da sua vida, nós precisamos ter a consciência que tem um certo espaço que é só nosso, que ninguém pode invadir. Porque se você deixar que outra pessoa, mesmo que seja alguém próxima de ti, mesmo que seja uma pessoa que você ame, se você permitir que essa pessoa invada o seu espaço, você vai acabar sendo dominado por essa outra pessoa. E isso é algo que nós não podemos permitir. E muitas das vezes o que acontece? Isso acontece até inconscientemente. Nós vamos deixando espaço, abrindo espaço, e quando nós nos damos de conta, já estamos sendo dominados. Agora, eu volto a repetir, são espaços que só pertencem a nós mesmos. Isso seria os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, coisas que são particularmente minhas, que ninguém pode invadir. Então, essa é uma questão que nós precisamos entender. E como diz a frase, vão se acostumar a te tratar de qualquer jeito. Quando uma pessoa te domina, ela te trata de qualquer jeito. E, na verdade, muitas das vezes a pessoa nem te ama, ela só usa de você. Então, são essas questões que nós temos que entender. Mesmo no relacionamento, que haja amor, nós precisamos ter os nossos limites. Assim como nós respeitamos o limite da outra pessoa, nós exigimos que a pessoa respeite os nossos limites. Então, essa é uma verdade que muitas das vezes, como eu falei, acontece muito em relacionamentos. Que por causa de amar outra pessoa, você dá espaço até chegar ao ponto da outra pessoa te dominar. E aí, muitas das vezes, ela perde o respeito por você. Então, essa é uma questão muito importante que todos nós precisamos entender e nos colocarmos realmente como defendendo aquilo que pertence somente a mim, que é o meu espaço. Não invada o meu espaço, assim como eu não vou invadir o espaço de ninguém. Isso se chama respeito. É você respeitar a outra pessoa, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso. Nós precisamos aprender a nos respeitar. E essa é uma intimidade que pertence somente a cada um de nós, que muitas das vezes não é respeitado. Como eu falei, muitas vezes porque nós mesmos permitimos que a outra pessoa venha e invada o nosso espaço e aí acabe nos dominando e acabe nos tratando de qualquer jeito. E a palavra que eu tenho nesta noite estará em Efésios, que diz assim, Efésios 6, o 1, 4 e o 9, que diz assim, vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Depois o 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. O 5. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E depois o 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, nesse versículo que nós temos vendo, fala dos pais, fala dos filhos, fala dos servos e fala dos senhores, que seriam os patrões. Em todos eles está dizendo o que nós temos que respeitar. Assim como os filhos têm que respeitar os seus pais têm que aprender a respeitar os seus filhos. Assim como o empregado, você que está na sua firma, você tem que respeitar o teu patrão precisa te respeitar também. Porque, na verdade, é uma troca que nós estamos fazendo. Assim como é uma prestação de serviço. Assim como você está prestando serviço a essa empresa, você está recebendo para isso. Então, por isso que tem que haver esse respeito.
E a mesma coisa em relação aos pais e aos filhos. Assim como os filhos têm que respeitar os pais têm que aprender a respeitar os seus filhos. E isso se chama